Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui a doutora Arlene Valdez, secretária de Saúde de São João da Barra, quem desde já agradeço pela participação. Muito obrigada, Nando, eu que te agradeço o convite. Arlene, vamos começar falando sobre a saúde de São João da Barra, né? De uma maneira breve, qual o diagnóstico que você faz hoje da situação da saúde no município? Então, Arnaldo, a Secretaria da Saúde de São João da Barra, junto com o governo de Carla Capucci agora, né, e de Carla Machado na época, o nosso objetivo é cada vez mais oferecer serviços ao município e aos nossos munícipes, com maior acessibilidade possível. Se a gente observa, né, depois daquele período de pandemia, a gente tem avançado muito. Hoje, em São João da Barra, se realizam cirurgias que antigamente não eram realizadas, como cirurgia de catarata, ginecológicas, urológicas. A gente está realizando exames novos no município que também nunca foram realizados, como eletroneuromiografia, eletroencefalograma. Nós temos hoje um centro de cardiologia que realiza todos os exames. Nós estamos com especialidades pediátricas agora no município, gastropediatra, pneumopediatra, neuropediatra. Então, todos esses avanços têm sido para a gente poder levar a saúde mais perto da população. Evitar que o sanjoanense tenha que se deslocar até Campo, tenha que se deslocar até o Rio, só nos casos de alta complexidade, né? Porque a média e baixa complexidade nós estamos fazendo no município. O município hoje conta com uma estrutura própria e também um adicional da Santa Casa ou a Santa Casa que atende a questão de emergência do município? Então, toda a parte da atenção básica, atenção especializada, ela é do município. O que é isso? Todos os postos de saúde do município, né? Que no caso nós temos hoje 11 unidades de PSF, mais 4 de unidades básicas de saúde e todos os serviços especializados. A policlínica que fica em São João da Barra, do 5º Distrito, os CAPS, o Centro de Fisioterapia, o Centro de Cardiologia, tudo isso, essa estrutura do município, além das 4 unidades de emergência que o município tem e o resgate. O nosso serviço é contratualizado com a Santa Casa, o serviço de urgência e emergência municipal, né, que é o que o pessoal conhece como UPA, e o serviço hospitalar, toda a parte de internação e de cirurgias. Ele é contratualizado mediante convênio com a Santa Casa. Eu lembro que da última vez que eu conversei com alguém da área da saúde, a Santa Casa estava passando por uma reforma e estava usando parte do centro de emergência. Isso ainda continua? Continua. Na verdade, ele continua nessa reforma. Eu acho que a Santa Casa, no momento, é um tema um pouco delicado, né? A Santa Casa está passando por umas mudanças internas, por algumas coisas internas. A secretaria vem acompanhando todo o convênio. É importante ressaltar que o nosso convênio com a Santa Casa, ele é auditado mensalmente. Então, tudo é acompanhado por cumprimento de metas, por qualidade das metas. E a gente está solicitando agora que eles dêem uma explicação sobre a situação atual, mas, por enquanto, a parte da auditoria e de metas está sendo cumprida. A gente vem acompanhando todas elas, tá? Então o convênio continua, mas estaria em negociação com a nova diretoria, seria isso? A Prefeitura tem hoje um convênio com a Santa Casa vigente, que compreende toda a parte de serviço de urgência, emergência e o serviço hospitalar. Esse convênio, como que funciona, Naldo? Ele tem umas metas a serem cumpridas, essas metas são avaliadas mensalmente mediante a auditoria. Se a Santa Casa cumpre com as metas, eles recebem esse valor, tá? Esse é de forma geral. As decisões internas de gestão da Santa Casa, que tem a ver com diretoria, contratações internas, relacionamentos internos, ele é uma decisão da instituição filantrópica, que não depende da prefeitura. Onde que a prefeitura entra? Quando esse serviço ou esse desentendimentos internos ou alguma situação interna da Santa Casa gera problemas no cumprimento da meta no atendimento da população. Aí onde a gente pode estar agindo, porque a Santa Casa tem a sua autonomia como unidade filantrópica, né? Então, a gente vem acompanhando, a gente está auditando tudo de perto. Claro que quando acontecem esses comentários, como a gente vem escutando, essas coisas, a prefeita solicitou para a gente acompanhar ainda com mais rigor toda a parte de pagamentos, de controles, de cumprimento de metas, tá Deixa eu bom? só te fazer mais uma pergunta em relação a esse tema, porque eu recebi de um funcionário de lá um questionamento em relação a piso da enfermagem. Então a gente vai falar já de forma ampla sobre dois assuntos. Primeiro que São João da Barra já tem um piso Isso. até já há um bom tempo, né? Isso. Colocou o salário base do profissional da enfermagem já atende o piso. Então São João da Barra não precisou nem recorrer a esse auxílio que o governo federal deu aí aos municípios para cumprir o piso da enfermagem. Esse é um ponto. Isso. Agora os profissionais da Santa Casa dizem que não recebem o piso. Isso passa por vocês? Vocês dão algum complemento? Não, então, o piso salarial, o município, como você falou, aderiu desde o início, né? Nós fizemos uma lei municipal e com isso também agora que o Ministério liberou o valor para os municípios que se adiantaram e cumpriram logo a lei não recebem nenhum tipo de recurso para financiar, fica 100% financiado pelo município.
A Santa Casa em si, ela faz parte de uma federação das Santas Casas. Então, a Santa Casa, para poder pagar o piso, tem que ser quando a federação das Santas Casas decidam também aderir ao piso. Não pode ser uma decisão isolada de São João da Barra, né? Eles têm que seguir as indicações da federação. E tem que seguir, sim, quando chegue o recurso federal. O recurso federal até hoje não chegou na conta, né? Teve 2 portarias, teve uma primeira portaria que chegou errada, onde liberou para o município de São João da Barra um valor de R$ 4.000 para atender todos os funcionários da Santa Casa, né? Aí o Ministério da Saúde fez uma nova avaliação, liberou uma nova portaria que veio com um novo valor, um valor já mais coerente. Está esperando agora que eles liberem no sistema, porque eles pretendem colocar no InvestiSUS, né? O Ministério vai colocar o valor por nome de profissional, esse valor vai entrar na conta da saúde e esse dinheiro, então, é transferido para a Santa Casa. E como todo o valor que é transferido para a Santa Casa, depois eles vão prestar conta para a gente que tenha sido cumprido esse valor do piso salarial. A federação deve estar esperando essa portaria ser atualizada. Vamos falar um pouco sobre perspectiva também. Eu estou catucando lá, tentando buscar uma informação com a prefeita Carla Capucci, mas está difícil em relação a concurso público. Na área da saúde tem necessidade? Tem algum estudo em andamento? Tem estudos, mas por enquanto a gente não tem previsão de realizar concurso público. Na verdade, quando você pega a Secretaria de Saúde de São João da Barra, 87% mais ou menos dos nossos funcionários são concursados, né? O índice de contrato de concursado na Secretaria de Saúde especificamente, ele é muito alto, e eu acho que é quase uma característica da prefeitura inteira de São João da Barra, né? Tem alguns setores que têm necessidade específica, porque tem alguns que já se afastaram, esse levantamento está feito, mas por enquanto não tem previsão de realizar o concurso. Existe uma cobrança muito forte, Arlene, de São João da Barra, mora ali em Atafona, enfim. A gente ouve muitas pessoas falando que São João da Barra precisa ter um hospital, um cara de hospital, né? Falam até que, por exemplo, São Francisco se emancipou depois, já tem seu hospital lá, que é o Hospital Municipal Manuel Carola, São João da Barra ficou para trás. A Policlínica foi projetada para ser um hospital, por exemplo, lá atrás, né? Tem realmente essa necessidade? Dá para prometer algo nesse sentido? É boa a sua pergunta. Eu sempre falo o seguinte: São João da Barra tem um hospital. O hospital é a Santa Casa, né? O hospital, você pode ter ele contratualizado, que por lei o Ministério da Saúde fala para priorizar as unidades filantrópicas e os hospitais e escolas, né? Então, o indicado é que a prefeitura priorize a contratualização com esse tipo de unidades. A gente pode ter um hospital 100% custeado pelo município, né? Que não é fácil esse tipo de gestão, e a gente teria que ter uma estrutura ainda maior do que a gente tem hoje. E a gente poderia ter um hospital contratualizado de outro jeito, mediante um chamamento público, alguma instituição privada chegar lá e colocar o serviço dentro do município. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe um hospital. Existe um hospital contratualizado. São João da Barra não comporta 2 hospitais. Ou a gente tem um hospital contratualizado, ou a gente vai ter um hospital municipal, né? E na época, Carla Machado, ela reabriu a Santa Casa, com a prioridade de sempre contratualizar com o hospital filantrópico, porque prioriza a filantropia, prioriza também a filantropia, Arnaldo, ela é isenta de vários impostos. Uhum. Então, por isso que também o Tribunal de Contas entende que é melhor você estar contratualizando. A contratualização de pessoas é facilitada para uma filantropia, então tudo isso traz benefícios ao município. Se hoje a prefeitura assumisse um hospital municipal, seria um hospital com a mesma estrutura que a Santa Casa tem, porque a estrutura física dela, a quantidade de serviços que são oferecidos lá hoje, atende o município. Vamos falar um pouquinho também sobre política agora, né? Recentemente você assumiu o diretório do PCdoB. Quando eu liguei para você, a pergunta que eu te fiz, eu falei, isso aí vai dar uma confusão. E você, cubana, assumindo o PCdoB, repercutiu muito, né? Repercutiu nas redes sociais também. Uhum. Como que foi a decisão de chegar ao PCdoB? Foi uma decisão sua ou de grupo partidário? Então, foi uma decisão de grupo partidário, né? E com certeza, seguindo minha orientação política, eu tenho uma orientação política de esquerda, não é segredo para ninguém. Eu apoiei Lula na campanha, apoiei a nossa deputada Carla Machado também durante a campanha, e é meu ideal político. Eu tenho um ideal político de esquerda. Como você falou, é um conflito enorme, porque as pessoas não conseguem desassociar uma coisa da outra, né? E eu acho que foi muito interessante, porque me deu uma oportunidade de eu começar a desmistificar algumas coisas que as pessoas acham do que é esquerda, do que é comunismo. Criou um caos, porque inclusive vários colegas cubanos estão me perguntando assim, mas você é a favor de Cuba? Não, eu não concordo com tudo o meu governo em Cuba, não. Senão eu não seria tão rebelde como eu tenho sido algumas vezes. Eu acho que tua página sempre compartilhou as minhas ideias, as minhas postagens em contra do governo de Cuba, precisamente. Mas isso não quer dizer que eu seja de direita.
eu tenho um perfil de esquerda, eu estou no Brasil seguindo a minha orientação política no Brasil, que não tem nada a ver com Cuba. As pessoas têm que começar a separar. Não é porque você seja de esquerda que o Brasil vai virar uma Cuba. Cuba é uma ilha de 11 milhões de habitantes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, com duas histórias completamente diferentes. Tem um vídeo que ficou rodando, né, que várias pessoas me encaminharam, vários amigos me encaminharam preocupados, e eu respondi a todos do mesmo jeito. Falou, gente, olha aqui. A pessoa que fez o vídeo é uma pessoa que tem inúmeros processos no Ministério Público por fake news. Então, não vai ser eu que ela vai poupar de uma fake news. Se ela tivesse interesse realmente de mostrar o meu pensamento, ela teria pegado a tua página. Que colocou que realmente eu pensava e que colocou várias postagens que eu já fiz anteriormente, né? Então, foi um vídeo mais para ganhar likes, que não é o que me caracteriza, né? Mas qual a sua avaliação do governo de Cuba? Então, o governo de Cuba, eu falo que é um governo complicado, né? Cuba, todo mundo pergunta, Selene, como é Cuba? Cuba é um país diferente. Cuba é um país diferente. Cuba é um país unipartidista por Constituição, e eu acho isso muito errado. Em Cuba, por Constituição, você não pode ter outro partido. É um só, né? E aí, para mim, o principal problema de Cuba é um só. É a falta de democracia, a falta de liberdade de expressão. Você não pode ter um ideal diferente, você não pode ter um partido diferente, você não pode opinar diferente, você não pode questionar nem sequer se você opina igual, né? Por isso que eu falo assim, para mim o problema de Cuba não é o socialismo, não é o comunismo, não é um pensamento de esquerda. Para mim o problema de Cuba é a falta de liberdade de expressão. O fato de não ser um país onde tem uma democracia, onde você possa ter um outro partido como no Brasil, que tem inúmeros partidos, cada um com sua formação política, cada um com sua capacidade de fazer uma campanha, cada um com sua capacidade de lançar um candidato. E o que eu vejo que falta muito algumas vezes em pessoas como uma pessoa que fez o vídeo, como algumas pessoas que têm me ligado um pouco radical. Eu respeito. Você tem que respeitar o critério do outro. Porque senão aquele que tanto me critica por eu não ter criticado abertamente o governo de Cuba está sendo igual que eles. Porque se eu não posso me expressar no Brasil do jeito que eu penso, e as pessoas não concordam com que eu pense desse jeito, que eu seja da esquerda, então tem que tomar cuidado, porque eles estão com um pezinho lá. Mas o Partido Comunista do Brasil, então, não tem muito a ver com o que é o comunismo de Cuba? Não, não tem muito a ver. Eu tenho conversado muito com as pessoas do partido, eu tenho expressado o meu pensamento com eles, muitos deles concordam com Cuba, mas são muito abertos a escutar. Então, quando eu coloco algumas pontuações, eles concordam. Olha aqui, por exemplo, eu concordo que Cuba tem um sistema educacional bom. Já foi melhor. Hoje já não tanto. Eu concordo que em Cuba, por exemplo, durante muito tempo era um país muito seguro. Hoje também já não é tanto. E essas coisas devem mais a quê? A que é um país voltado a programas sociais, que é o que um Partido Comunista do Brasil ele defende, né? Contra a divisão de classes sociais, olhando para aquele que mais precisa de forma diferenciada, criando projetos com olhar diferenciado para aquele que mais precisa. Esse é o objetivo de um Partido Comunista no Brasil. E é isso que fez que em algum momento Cuba formasse parte do mundo como ela forma, sendo uma ilha, mas todo mundo conhece ela, né? Eu não vejo que o problema de Cuba, como eu te falo, é o fato dela ser um país comunista. E sim de ser um país onde hoje é unipartidista por Constituição, sem democracia, sem liberdade de expressão. Agora vamos falar então do PCdoB de São João da Barra. O último vereador que o PCdoB fez em São João da Barra foi em 2000, foi o pai da prefeita Carla Capucci, vereador Capucci. Agora, com você assumindo o partido, ele fazendo parte da federação com o PT e com o PV, a federação forte da ex-prefeita Carla Machado, hoje deputada estadual, acredito que vem para tentar fazer pelo menos uma cadeira das 13. Quem vai puxar aí a nominata? Quem vem para o PCdoB que você já pode me adiantar? Olha, por enquanto, a gente não tem ambição de lançar uma nominata pelo PCdoB. Na verdade, no início a gente começou montando o partido, porque ele faz parte da federação constituída hoje pelo PT, PCdoB e PV, né? Com o objetivo de fortalecer o grupo político do município, né? Apoiando a deputada Carla Machado, apoiando a nossa prefeita. Então, no início, o partido não tem como objetivo lançar uma candidatura. Nos surpreendeu a todos, inclusive a gente que estava organizando, a quantidade de pessoas que a gente conseguiu afiliar ao partido, né? No início a gente pensou afiliar entre umas 50 a 60 pessoas, a gente já afiliou mais de 150 pessoas ao partido, então realmente ele está tomando um volume maior, e aí a gente vai seguir as orientações do grupo político. Se o grupo político tiver interesse, a gente vai lançar alguma candidatura, mas por enquanto não tem ninguém com esse perfil nem com essa ambição. Não tem vereador de mandato chegando para o partido, não? Por enquanto não, nenhum. Fiquei sabendo de um nome aí que estava meio que
meio que encaminhado, né? Posso até falar que o vereador, que até chamei para vir aqui, o vereador Julinho Peixoto, estaria a caminho do PCdoB. Ele participou na reunião, achei muito bom, inclusive parabenizei ele por ele estar lá, que eu acho que a gente como grupo tem que estar fortalecido, mas por enquanto não teve nenhuma conversa de mudança de partido ou de mudar para lançar uma candidatura. E você? Você é candidata a algum cargo? Qual a sua situação hoje eleitoral no Brasil? Você pode ser candidata? Posso, sou nacionalizada brasileira, já em breve vou ter o meu título, já dei entrada, mas por enquanto não tenho nenhuma ambição. Como eu falei, eu vou me corrigir, eu sigo a orientação do meu grupo político, eu vou fazer o que tanto Carla Capucho quanto Carla Machado me solicitarem, né? Mas por enquanto, o meu objetivo hoje dentro do governo é a gente continuar fazendo o meu trabalho na Secretaria de Saúde da melhor forma possível, me dedicando, como eu sempre me dediquei à população, porque eu tenho um perfil mais administrativo, mais de cuidar do que eu gosto, né? Eu gosto muito da saúde, é minha formação, mas se precisar, eu estou à disposição. Não é o meu interesse pessoal, tá? É porque, comentei com você que nos bastidores, né? Nas bolsas de apostas da política são-joanense, seu nome é cotado como um dos possíveis nomes a vice da prefeita Carla Capucci no próximo ano. Todo mundo me liga e me pergunta, tá, Arnaldo? Mas não tem nenhuma conversa, tá bom? Não teve nenhuma conversa minha nem com a prefeita, nem com a deputada. Só teve mesmo o partido, foi feito com autorização das duas, acompanhando o grupo político e, por enquanto, sem nenhuma intenção de lançar nenhuma candidatura dentro do partido. Vamos chegando ao final do nosso bate-papo, Arlene. Eu queria voltar a falar sobre saúde e fazer uma pergunta também que me deixa muito curioso. Recentemente eu recebi um relato de uma pessoa que veio de Gargaú, de Bateira, para ter o filho na maternidade em São João da Barra. A gente sabe que muita gente também busca programa de medicamento, de outros programas em São João da Barra. Dá para controlar bem isso, o que é sanjoanense e o que não é, e o que é o limite? Porque o SUS é porta aberta, né? Qual o limite ali para você falar, olha, isso aqui tem que mandar para sua cidade, não posso atender aqui? Então, Arnaldo, é bem difícil mesmo. Hoje, a cidade de São João da Barra tem uma saúde 100% informatizada. Então, a gente tem um prontuário único no município, tudo eletrônico. Então, a gente tem como saber se o paciente ele mora em São João da Barra, porque nós temos cobertura 100% na atenção básica. Então, os cadastros para fazer parte desse sistema ele é feito através do agente de saúde. Mas tem serviço, como você falou, eles são SUS, né? Então, todo o serviço de urgência e emergência, urgência da maternidade, urgência da Santa Casa, urgência da qualquer das nossas 4 unidades, que tem alguma, por exemplo, em Barcelos, tem lugares de campo que fica mais perto de Barcelos do que de Campos, né? A Sul também acontece o mesmo. Elas são abertas. Qualquer um que procurar socorro, ele vai ser atendido em qualquer uma dessas unidades. Já nas unidades DSF, que é onde se acontece o acompanhamento familiar da gestante, o pré-natal, as vacinas, o agendamento de consultas ambulatoriais, ele é feito mediante cadastro, mediante acompanhamento do munícipe de São João da Barra. A gente sabe que agora no verão tem uma população flutuante, aumenta bastante a demanda, e aí muitas vezes não tem como restringir porque é parentesco de primeiro grau. Então, mãe, pai e filho é meio complicado, uma vez que se a mãe mora lá, né, o filho meio que tem direito. Já quando nem um parentesco de primeiro grau, a gente aguarda, faz visita domiciliar, confere. Porque hoje o município, Arnaldo, oferece uma gama de serviços cirúrgicos e de exames ambulatoriais que ele é 100% custeado pela Prefeitura Municipal. Ele não recebe nenhum recurso nem do Ministério da Saúde, nem da Secretaria de Estado. Né? Ele é porque a Prefeitura hoje, né, no caso da prefeita Carla Capucci, investe quase que 30% do orçamento do município na saúde. Então, é para priorizar o sanjoanense, mas todo o serviço de urgência e emergência atende todo mundo, quem chegar na cidade. Você administra hoje um orçamento quase que de algumas cidades da região, né? Quanto que gira na saúde de investimento ano, em média? Investimento e custeio junto, né? Sim. Na verdade, porque investimento é um pouco menos, que mais a sobra, aí ficam outras secretarias. Na verdade, na saúde, no fundo, fica mais o recurso de custeio, né? Mas deve estar em uma média de 9 milhões mensal, mais ou menos. 9 milhões mensal vai dar quase 100 milhões. Mais ou menos. Porque nosso sistema de saúde, ele é amplo, né? Na última audiência pública, na próxima eu vou te convidar, porque tem uns dados lá que eu sei que para você vão ser interessantes, as pessoas nem sempre vão. A gente apresentou lá, bem discriminado, como que o nosso custo. Quase que 70% com o custo da folha, né? Porque para você manter hoje 44 unidades mais ou menos funcionando, você tem uma folha de funcionários muito grande. São João da Barra deu aumento salarial, sim. Tem o piso da enfermagem, tem um salário bom, né? Considerado com a região. Sim, então, sim. Nossa folha mensal deve estar no aproximado de 6 a 7 milhões na saúde.
Então só na folha já Só vai na boa folha parte. já mais 70%. Só para a gente aproveitar o tempo aqui no nosso bate-papo, teve também uma repercussão grande recentemente, denúncias em relação à falta de medicamentos. Qual o panorama hoje? Na verdade, bom você ter trocado esse tema aí. Na verdade, a gente tem hoje pessoas que misturam um pouco política com serviços, né? Foi feita uma denúncia na época que tinha muito remédio vencido e fizeram uma gravação com um monte de caixas atrás. Aquelas caixas de remédio que estão na gravação não eram remédio vencido, não eram remédios. Tinha umas 2 caixas de medicamento que foram adquiridos na época do Covid. Em todos os lugares ficaram desse jeito. O mesmo estado, Secretaria de Estado, tentou doar esse tipo de remédio para todo mundo. Uma vez que acaba a pandemia, esse remédio não é mais utilizado, graças a Deus. A falta de medicamentos, em São João da Barra, essas queixas se dão muito acima de medicamentos judiciais. O que acontece? Como que funciona o medicamento no SUS? Você tem uma REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, e tem a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. A gente tem uma listagem de medicamentos básicos que a prefeitura deve oferecer. Fora esses medicamentos, tem muitos medicamentos no mercado. Sobretudo medicamento, por exemplo, vamos supor, glifagem. Eu tenho metformina, mas eu não tenho glifagem. Geralmente, a prefeitura ela trabalha com genéricos. Então, se você vai procurar determinados medicamentos que não fazem parte nem sequer da RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos, ele realmente não vai estar disponível porque ele não é um medicamento do SUS. Lene, mas se essa pessoa fica sem atendimento, não, ela não fica sem atendimento. Ela pode procurar o juiz, judicializar esse medicamento, o juiz avalia, porque tem que ter um controle também, senão a gente nunca vai trabalhar com o genérico, não tem como, né? A relação de medicamento da CEMED é enorme. Aí a gente procede a compra desse remédio, fornece esse medicamento judicializado para o paciente durante 6 meses. Então, qual é a minha orientação para a população? Procura sempre se informar. O medicamento faz parte da RENAME, da REMUME? Tem que estar disponível pelo município, sim ou não? Não está disponível pelo município? Eu estou à disposição todos os dias de manhã. E tem farmacêuticos lá também à disposição para explicar quais são os medicamentos que se fornecem por cadastro do Estado, quais são os medicamentos que se fornecem de via judicial. A gente teve problema com remédio, Arnaldo, com 12 itens, de 322 itens mais ou menos que eu forneço no município, durante uns 16 a 18 dias, que teve atraso de algumas empresas na entrega. Como você sabe, a prefeitura trabalha com pregão, o nosso pregão já está próximo a terminar, os preços eles foram modificando e algumas empresas não entregaram. 7 empresas foram notificadas, foi publicado no Diário Oficial. Quando elas são notificadas durante 2 anos, elas não podem mais participar em pregões no município. E deu alteração nesses 12 itens durante esses 17 dias, mais ou menos. E aí já foram colocados novamente, né? E aí, claro, quem faz política aproveitou esses diazinhos. Mas não teve a coragem de mencionar quais eram os medicamentos no dia, nem depois desses 7 dias, quando já estavam disponíveis, né? Hoje não teria problema. Hoje não teria problema. Lembrando os medicamentos da REMUME, tá bom? Alguma vez a pessoa chega lá e fala assim, está faltando. Aí a pessoa está com uma receita de ibuprofeno de 600 miligramas, tem lá o de 300 miligramas. Tem que entender que a prefeitura funciona assim. Eu não posso sair escolhendo marcas, eu não posso sair escolhendo determinadas coisas. A gente segue a lei, a RENAME, né? Então, assim, o que eu peço sempre à população? Dúvida, me procura lá na secretaria. Estou lá todo dia de manhã, de 9 a meio-dia, atendendo a população, porta aberta, não precisa marcar, tá bom? Arlene, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou deixar já o convite aberto para uma próxima oportunidade. Quem sabe quando começar a definir ali as questões partidárias, né? Obrigado. Eu que te agradeço sempre. Como eu falo, eu confio muito em você como jornalista, tá? Eu tenho que fazer o agradecimento. Eu sou de dar poucas entrevistas, porque daqueles problemas tudo que deu com essa última do partido, mas você sempre foi muito verdadeiro no que você fala. Então, toda vez que você me convocar, eu vou estar aqui. Muito obrigado, Arlene. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.